Boa noite, galera, beleza? Eles estão aqui, Evelyn. Boa noite, pessoal. A gente está fazendo um videozinho para falar com nossos amigos, nossos parentes, todo mundo está acompanhando a nossa mudança. Já tem 2 semanas que a gente está aqui em Aracaju, a gente veio de Sapezal, interior do Mato Grosso. São mais de 3.200 quilômetros daqui e o pessoal está curioso, né? Para saber como que está sendo esses primeiros dias aí aqui nessa nossa nova mudança. Então, nesse vídeo a gente vai falar nossas primeiras impressões, o que a gente está achando da cidade, né, de um modo geral, até para servir de utilidade para o pessoal, porque quando a gente começou a nossa pesquisa sobre onde a gente ia morar, foi muito difícil, né, achar um vídeo falando sobre a cidade e tudo mais. A gente achou sobre outras capitais do Nordeste, mas aqui de Aracaju nós não achamos nada muito concreto. Até tinha alguns vídeos, mas não muito do jeito que a gente queria, não tinha. Então a gente vai fazer agora. Primeira coisa que a gente vai falar. De cara, quando eu cheguei aqui, eu vim primeiro, aí eu vim de carro com os 2 cachorros, e aí a Evelyn ia chegar na sexta-noite, eu cheguei na quinta-noite. Então já cheguei, tava meio friozinho, atravessei o país, então tava um tempo muito seco em todos os estados que eu passei. Nesse primeiro momento a gente vai falar as nossas primeiras impressões gerais, né, os aspectos gerais sobre o que a gente achou da cidade de maneira geral. Nós chegamos aqui, o que a gente achou? Logo de cara, uma cidade muito verde, bastante arborizada, agradável o clima. Aqui está no momento que está chovendo um pouco, então tá bem, tudo está verde, está bem gostoso. O vento aqui é muito bom. Quando eu cheguei aqui no condomínio, mandei um vídeo para ela, mandei um vídeo para os meus pais, o meu cabelo voava para trás. Eu cortei, tá mais curto agora, mas estava ventando muito. Aqui pega uns corredores de vento aqui que venta bastante. O pessoal, tanto do primeira pousada que eu fiquei, depois os meninos também ficaram nessa mesma pousada. Nos mercados, no lugar que a gente vai, o pessoal é muito acolhedor, todo mundo muito respeitoso. O pessoal cumprimenta você, o pessoal fala bom dia, boa tarde, e muita gente bacana, educados, acolhedores, né? Mais alguma coisa? Para mim, o que me chamou mais atenção, assim, de tudo isso que o Ellison falou, é que é uma cidade muito bonita, muito organizada, né? Apesar de ser uma cidade antiga, né? Em relação a Sapezal, que é uma jovem cidade, né? E também planejada, muito bem organizada, uma cidade bonita. Aqui também é uma cidade extremamente limpa, como o Ellison falou, é uma cidade bem arborizada, cheia de verdes, de parque. A orla, então, nem se fala, que é tida como uma das orlas mais bonitas do Brasil, se não for a mais bonita do Brasil, né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção, desde a época que a gente estava pesquisando lá, eu até comentava, nossa, mas será que é assim mesmo? É que é uma cidade muito limpa. As ruas, as avenidas são bem limpinhas, os jardins são bem conservados, né, os equipamentos públicos, tudo. Logicamente, como qualquer outra cidade grande, né, tem os seus defeitos, né? Você vê mobiliário urbano quebrado, algum tipo de pichação, degradação, né? Mas assim, é muito menos do que se comparado com outras capitais. Mas também tem uma questão que Aracaju não foi a primeira capital aqui, né? Foi planejado isso. Não sei exatamente quanto, mas tipo uns 170 anos atrás, mais ou menos. Então, ela foi planejada também, o local para ser a capital. Então, tem muitos parques, muito espaço, muita ciclovia, muita mesmo ciclovia. A orla aqui estão aumentando ainda mais. Vai chegar aí até no outro rio que tem.
Tá, tem uns espaços aí que tem um pouquinho de transtorno ali, de vez em quando uma obra, mas é para um bem maior, que depois quando ficar pronto vai ficar ainda melhor. Lá no centro tem uns lugares que são um pouquinho apertados. Eu acho que acabou crescendo um pouco ali o comércio, perto do mercado municipal principalmente. Fica um pouquinho apertado ali para os carros, mas é algo que é normal, né? Então, uma cidade, uma capital, um outro lugar que seja apertado, a gente assim não achou nenhum problema quanto a isso. Não. Em relação ao povo, o povo nordestino em geral, né? Até estava conversando com as minhas amigas, é um povo muito patriota, né? Aqui a gente vê o pessoal exaltando a cultura a todo momento, as músicas típicas, as comidas típicas, todo mundo gosta de encher a boca para falar, né? O povo sergipano, eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, o povo sergipano, né? É muito bonito de se ver. E o acolhimento que a gente teve até agora, a gente não conhecia absolutamente ninguém aqui. E todas as pessoas, um dia eu li no Google que Aracaju era conhecida como uma cidade de sorriso e que você estava na fila da lotérica e saía de lá com 2 amigos. E é mais ou menos assim. Até hoje teve uma situação engraçada, nós encontramos... Duas situações. Então, eu lembrei do vendedor de colchão, que a gente teve que comprar todos os móveis aqui, e um vendedor que vendeu os colchões pra gente, nós encontramos ele no mercado, e ele já reconheceu a gente de cara. Reconheceu os galeguinhos, que aqui o Joaquim Antônio, todo mundo olha e fala os galeguinhos, todo mundo chama eles de galeguinho. Aí ele reconheceu eles já, eu vou brincar com eles. Aí encontrou, já nos cumprimentou, já fez brincadeira com os meninos, super simpático, né? Super gente boa. Um cara que a gente viu lá no centro, encontrou aqui no nosso bairro, no atacado, no mercado. A gente tem o contato dele, ele tem o nosso contato, bem legal. Aí, uns 15 minutos depois, a gente estava fazendo compra, mais uma senhora lá começou a brincar com os meninos, a gente acabou conversando uns 10 minutos com ela. E ela começou a mostrar foto dos netos dela e não parou mais. Realmente essa informação aí que a gente tinha é verdade. O pessoal aqui gosta de conversar, gosta de puxar assunto, gosta de fazer brincadeira. Nota 10, povo de Aracaju. Próximo tópico, custo de vida. Acho que esse é o principal tópico que todo mundo quer saber, né? Assim. Custo de vida aqui. Primeiramente, em relação ao que a gente estava acostumado, o aluguel aqui, a gente mora numa zona de expansão. Ela acaba se chegando no centro, uns 15 minutos, dependendo do trânsito, né, dependendo do horário. Só para deixar claro, assim, essa questão de custo de vida é muito relativo, né? A gente quer deixar claro, assim, que o que é barato pra gente pode não ser para vocês, o que é caro pra gente, né, vice-versa. A gente está fazendo tá expondo para vocês o que a gente acha em relação à vida que a gente tinha lá no interior do Mato Grosso, lá em Sapezal, tá bom? A gente não vai entrar em valores aqui, nos detalhes, mas assim, tem muito local para alugar aqui, também pode ser uma dessas questões. Aqui tinha uma empresa que algumas pessoas falaram para a gente que está muito menor o fluxo de trabalho que era antes, que era uma empresa da Petrobras aqui. Então, provavelmente foi feito muita estrutura para alocar para esse pessoal que trabalhava e boa parte deles já não estão mais aqui, então não está funcionando com 100% da capacidade. E assim, no próprio condomínio que a gente mora, tem alguns locais aqui para alugar e tal, e o aluguel a gente achou barato. A gente estava pesquisando outras cidades, o mesmo estilo de vida era mais que o dobro, dependendo de outras, até 2, 3 vezes o valor num apartamento parecido com o nosso. E um apartamento bom, né? Não tem o que reclamar. Em relação aos custos, a gente não vai entrar muito nos valores, né? Porque assim, essa questão de caro barato é muito relativa, mas só para vocês terem uma noção, com o mesmo orçamento que a gente tinha lá em Sapezal, na nossa cidade, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito superior aqui.
né? Principalmente em relação a lazer, cultura e até educação mesmo. A gente vai falar um pouco mais disso, né? O nosso apartamento aqui, ele já tem incluso gás, então assim, é uma coisa que a gente economiza, né? A questão da energia. É a mesma coisa, né? Energia, É a mesma coisa, mas o que eu queria conforme. falar é que, por exemplo, aqui a gente não tem necessidade de usar ar-condicionado, que a gente, Sapezal, Cuiabá, né, Mato Grosso em geral, a maioria das cidades é muito, muito quente. Então, assim, é quase que essencial que você tenha um ar-condicionado, né? Aqui você dorme muito bem, muito tranquilamente. A gente está dormindo com a nossa janela aberta e tá super tranquilo, super confortável. Eu acredito, a gente não tem noção ainda, mas eu acredito que isso vai impactar positivamente na nossa conta, né? Com certeza, né? O ar-condicionado ele é uma pancada. Aqui no nosso apartamento, na verdade, nem pode, só pode ter um ar-condicionado, por conta do estilo que é aqui, só pode ter um. Os outros quartos, só ventilador mesmo. Mas aí tá tranquilo. O combustível sai elas por elas. O combustível é igual, né? No Brasil todo, não vai fazer diferença. A internet também não tem diferença. A internet também é a mesma coisa. Agora, a questão da alimentação, né? Mercado e feira. Vou pedir para o nosso editor colocar um videozinho que eu fiz da feira. Vê se vai dar para colocar ali. Mas qualquer coisa, se não der para colocar nesse vídeo, vocês olham lá no Instagram do Detectorismo e Vida na Praia, que a gente vai colocar um destaque para vocês da feira que a gente fez, o que a gente conseguiu comprar com R$50. Eu achei a maior diferença de custo na feira. A gente estava muito acostumado a ir na feira, na nossa cidade, apesar de não ter variedade, né? Infelizmente, os feirantes já compram de terceiros, né? Já são terceiros, né? Compram de outras pessoas para revender, e a variedade pouquíssima e os preços bem elevados. Aqui vocês vão ver que com R$50 a gente fez uma feira para semana muito boa, e a qualidade das frutas, tudo quanto é tipo de fruta, morango, uva, ameixa, né? Porque a gente tinha uma noção errada de que, eu pelo menos, não sei o Edson, mas que esse tipo de fruta a gente não ia achar aqui, ou se achasse seria caríssimo, né? Principalmente uva e morango. Mas achamos um valor bem, bem legal. Muito barato. E os tubérculos também, essas coisas mais básicas, tomate, cebola, batata, R$2 o quilo. Eu falei que não ia falar preço, mas aqui é muito barato mesmo. E pimentinha esse R$1. negócio tudo, tem esses valores aqui ainda, e é bem barato. E a gente consegue comprar, vai numa feira aqui do bairro, lá tem peixe, tem castanha, tem carne, tem ovo, tem tudo que você precisa para fazer, para usar durante a semana. Bom, pessoal, é o terceiro dia que a gente está fazendo o vídeo. É engraçado, mas o primeiro dia acabou a bateria da câmera, o segundo travou em uma parte, e agora a gente vai continuar. Agora vai. A gente tinha parado na parte de educação. Nossos filhos, eles estão estudando no período semi-integral. Eles entram na escola às 6h30 da manhã e ficam até às 2h30. Na verdade, eles podem entrar das 6h30 às 7h30. Então, 2h30 a gente vai buscar eles, e durante o resto do dia eles podem fazer outra atividade com a gente. Você quer complementar alguma coisa? Então, a gente falou que não vai comentar muito de valores porque é tudo muito relativo, mas assim, continuando na mesma linha de raciocínio de comparação, na nossa cidade lá no interior do Mato Grosso, né, em Sapezal, seria mais ou menos o mesmo valor, porém meio período, né, numa escola particular na cidade. E aqui a gente está pagando mais ou menos o mesmo valor por um período semi-integral. Eles almoçam na escola, eles fazem toda a higiene, higienização, dormem lá, tiram uma sonequinha. Então, assim, também é um ponto positivo tanto na qualidade de vida quanto no custo, né? E o próximo ponto realmente é a qualidade de vida, que aqui a gente tem acesso a muita coisa. A
gente está em uma cidade que é uma capital, não é uma cidade pequena e não é uma cidade gigante. É a menor capital do Brasil, em termos populacionais, né, até tamanho, mas ela é muito organizada, muito limpa, a gente consegue chegar em qualquer ponto rapidamente, tem muitas opções de lazer, tanto para quem quer gastar pouco ou nada, ou quem quer gastar bastante. Se você quiser, por exemplo, não gastar nada, você pode pegar e ir para a praia de bicicleta ou de a pé e aproveitar o dia lá, você não vai gastar nada. Ou se você quiser ir de carro, pertinho, a maioria dos lugares aqui é perto, mas tem também outros atrativos que você pode gastar dinheiro. Então você tem várias opções, passear na orla, você pode ir em inúmeros parques que tem aqui, tem o Projeto Tamar, tem o zoológico, tem muita coisa. E aqui entrando na qualidade de vida, eu até brinquei em alguns stories meus falando que aqui as pessoas são muito atléticas. A todo momento você vê alguém praticando algum tipo de esporte, vários esportes, principalmente ciclismo, né? Porque aqui como tem muita ciclovia, a gente vê assim, a todo momento as pessoas andando de bicicleta, mas assim na praia o tempo todo, futevôlei. Aqui eles jogam tênis de praia, eu não sei o nome, eu acho que é isso. Mas o pessoal é muito viciado aqui. Vamos jogar todo. Você vai na praia. Não é aquele lá. frescobol tradicional, é um outro tipo de esporte bem característico aqui. É uma redezinha de vôlei, eu acho que um pouco mais baixo, e eles metem pancada lá na bolinha. E o pessoal gosta muito. É muita gente surfando, muita gente. Aqui faz parte, é uma coisa assim bem cultural, sabe? Faz parte da cultura deles, tanto é que na escola dos meninos, desde pequenininho já está incluso na mensalidade, né? Alguns esportes, educação física, eles levam assim bem a sério mesmo. Judô, sabe? tem patinação artística, né? Acho que é isso. Ginástica artística para as meninas. Para os meninos tem judô, karatê. A partir de certa idade tem natação, aí tem xadrez, um monte de coisa. Eles levam bem a sério, então isso daí também entra na qualidade de vida, né? Tem um projeto top aqui na cidade sendo desenvolvido, junto com o estado da Bahia, que é para fazer uma interligação através de ciclovias entre Salvador e Aracaju. Então imagina, vai ser a maior ciclovia do país, eu acho. Não sei se tem alguma assim. Esse projeto é para ser a maior ciclovia do país, do Brasil inteiro. E aqui tem algo que já está sendo executado, que é uma ciclovia entre os dois rios que passam pela cidade. Tem um rio no começo, que faz divisa com Barra dos Coqueiros, que é outra cidade bonita aqui do lado, e tem um outro rio que faz divisa com outra cidade. Então a orla começa aqui na Atalaia, né, que fala, e vai até a Praia do Viral, que é, eu acho que uns 15, 20 quilômetros para o sul de Aracaju. Então eles estão construindo essa orla, tem obras uma parte dela, mas ela vai ter ciclovia, vai ter orla até o final. Eu não sei se ficou no outro vídeo, qualquer coisa corta essa parte. Mas o que a gente entende de qualidade de vida, né? A gente entende que ter uma qualidade de vida é você ter um tempo de qualidade, né? Pra gente isso é o principal, o primordial. O que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem, né? Lá em Sapezal, uma cidade muito, muito próspera, muito boa, mas infelizmente o tempo que a gente tinha, a gente conseguia fazer poucas coisas, né? Então aqui o nosso tempo de qualidade está sendo muito otimizado, então isso conta muito. A gente está aproveitando bem, busca os meninos na escola, acha alguma atividade para a gente fazer. Hoje a gente foi andar de bicicleta lá na orla, andar de patinete, os dois andam já e eles se viram e ficam brincando. Isso aí já entra também na parte de incentivo ao esporte, né? A gente vê muito na orla pista de patinação, tem investimento nisso, quadras, inúmeras quadras, né? Bem isso legal. Tanto para o turista que está vindo, mas também para quem mora, porque tem locais para quem mora aqui e está praticando um esporte que gosta. Bom, pessoal, a gente também
vai citar aqui os pontos negativos, que no nosso ponto de vista são pontos negativos. Só frisando, lembrando mais uma vez que assim, é uma visão nossa, bem particular nossa. E é uma primeira visão, porque a gente está aqui são as primeiras impressões. 3 semanas só. E assim, já deixando bem claro que os pontos positivos são muito a mais do que os negativos, né? Esses negativos são, pra gente, não estão afetando. Mas o primeiro ponto negativo que a gente viu é a questão da carreira de trabalho, né? Aqui, dois pontos: as oportunidades de emprego e a questão dos salários, que são muito baixos. A gente não depende, né, de trabalho formal. Hoje, aqui, a gente tem outras formas, tem uma certa independência, uma certa mobilidade quanto a isso, mas assim, se dependesse, falando da minha profissão, pesquisei algumas vagas tanto na área de arquitetura quanto na área da educação. Eu sou arquiteta e sou professora de geografia, e os salários, se comparados com a minha cidade que a gente morava, Sapezal, são muito baixos, são extremamente baixos. Talvez compatível, né, com o custo de vida também, né? O custo de vida aqui é mais baixo, né? Mas assim, isso a gente está fazendo um vídeo até para quem pensa em vir, se tiver vontade, se falar assim, não, eu preciso chegar lá e arrumar um emprego. Vai com calma. Vai com calma. Primeiro você pesquisa, vê se tem alguma vaga que se encaixa mais ou menos no que você... E se o salário que você vai receber é compatível com o que você vai gastar aqui. Na minha área, da mesma forma que na dela, eu trabalho com TI, então os salários aqui são bem baixos. Pelo menos as primeiras vagas, né? As primeiras coisas que a gente viu. Talvez tenha mais capacitação que possa ser que tenha um salário melhor, né? Mas a gente sentiu um pouquinho essa falta de vagas, né? A falta de oportunidade e também os salários mais baixos em relação à nossa realidade lá do Mato Grosso, né? O próximo tópico, as distâncias. Lembrando que a gente veio de uma cidade pequena, então mesmo a gente morando na ponta de uma cidade, direto a gente andava por tudo lá. Para vocês terem uma noção, né, para não precisar entrar lá no Google pesquisar Sapezal, é uma cidade que não tem nem 30 mil habitantes, não chegou ainda nos 30 mil habitantes. É uma cidade que está em crescimento, em constante crescimento, mas é considerada uma cidade de pequeno porte, né? Então, assim, analisando a nossa realidade. Aqui, assim, a gente mora num bairro de zona de expansão, mas é um bairro que muita gente que vem de fora vem morar, um bairro muito bom, tem muita opção para você morar, só que ele fica um pouquinho longe do centro. Para você ir, por exemplo, no shopping ou na Orla, até que então, na Orla é perto, né? Na Orla é perto. Mas... A gente escolheu esse bairro pela proximidade com a praia. Ele é distante do centro, mas é bem próximo ao litoral, né? Se você quiser ir comprar móveis, que nem no nosso caso, a gente teve que comprar móveis. As lojas grandes, essas lojas de departamento, o centrão, né, que a gente chama, o grande centro ali, a gema da cidade é longe. Só que assim, longe assim, pra gente, a gente achou um pouco, dá uns 14 quilômetros de onde a gente mora, uns 20 minutos para você chegar, dependendo da situação. Eu ia falar isso, que para quem veio do interior é longe, mas, por exemplo, se tem alguém assistindo aí de São Paulo, Fortaleza, que é uma capital bem grande. Até de Cuiabá mesmo, a gente que... minha sogra mora lá, a mãe dela. Né? Às vezes a gente, até chegar no centro, tem que separar o dia todo, dependendo do que tem que fazer. Vai achar que essa distância não é tão longa assim, não. Aqui a gente às vezes sai, busca eles na escola, os nossos filhos, e de lá vai pro centro e 5h30 tá em casa. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? E também, assim, os pequenos comércios a gente tem aqui dentro do bairro, né? Então, assim, tem padaria de qualidade, tem feira de qualidade, tem mercado, tem grandes mercados. Tem
Tudo, Tem tudo aqui perto, tem qualquer coisa. Não precisa ficar indo, né? Um caso ou outro que você vai lá pro centro. Mas se não, tem tudo aqui bem pertinho. A escola dos meninos é 300 metros aqui do condomínio. Foi até uma das questões principais que a gente escolheu, porque ela era bem próxima. Tinha algumas outras próximas, mas essa aqui, ela assim, nos pontos que a gente alinhou, era mais que se encaixou, né? O pessoal reclama um pouco do transporte público, né? A gente ainda não precisou usar, né? Nós temos um carro. Mas eu ouvi alguns relatos, eu não posso falar com muita competência, né, desse quesito, mas as pessoas costumam reclamar um pouquinho do transporte público e dos transtornos, né, do trânsito e tudo mais. Mas aqui tem todos os aplicativos de mobilidade também, né? Tem Uber 99, um que chama Maxim, que eu nunca nem ouvi falar. Mas eu vejo bastante eles andando por aí, então também tem essa opção. Um outro ponto que a gente viu como ponto negativo é a questão de segurança. No primeiro dia que a gente estava aqui, primeira semana, num dos primeiros dias ali, a gente foi para a orla, só que a gente resolveu ir num lugar mais reservado, um pouco antes de chegar lá. E era de noite, ali, né? De noitezinha, assim, umas final 7 da horas, tarde, mais ou menos. E aí, assim, a gente não sofreu nada com isso, né? Não teve nenhum problema. Mas quando a gente estava saindo de lá, para um policial civil que estava fazendo caminhada, ele falou: vocês não são daqui, né? Cuidado, não fica sozinho aí, vocês estão com criança, é perigoso, fica onde tem mais gente. Então, isso, se o cara tá falando, ele é policial, ele sabe, né? Ele entende. A gente ainda não viu nenhum problema, nem nada, mas a gente está numa capital de 700, 600, 700 mil habitantes, que sabe que tem que ficar esperto. Aqui, infelizmente, isso é um problema dos grandes centros urbanos, muito comum em todos, a maioria, se não todos, né, os centros urbanos, a gente vê muita pessoa em situação de rua, né? Um outro ponto negativo aqui, o pessoal fala bastante de qualquer lugar litorâneo, é a questão da maresia. Ela impacta bastante nos eletrônicos, automóveis, seus móveis. Se você tem uma panela de ferro, você vai ver que ela já vai começar a enferrujar. E a gente mora no 3º andar aqui e a gente gosta de deixar a janela aberta. Sempre tem areia dentro do quarto, mesmo a gente não, tipo assim, não entra lá com areia, mas vem com o vento e em cima da areia, cama. em cima da cama tem areia. Todos os dias quando eu vou varrer a casa, né, fazer a limpeza, é bastante areia, acumula bem no vento, né? Mas isso aí, para quem viveu em Sapezal, conhecida como Sapoeiral, né? Vocês devem estar lá Lá tinha muita poeira, na época da poeira. Eu limpo isso aí sorrindo, tranquilíssimo. Então, mas assim, a questão da maresia é bem complicada. A gente ainda não teve nada, não impactou muita coisa nas coisas que a gente comprou, porque faz muito pouco tempo, né? Mas assim, a gente ouviu vários relatos de gente que mora na beira-mar mesmo, de falarem que a pessoa não pode desligar a televisão, porque se desligar não funciona mais. Esses aparelhos aí mais fraquinhos não funcionam mais. Uma geladeira, dizem, né? Vamos saber, vamos descobrir, mas dizem que dura 2 anos aqui, né? Que em 2 anos já começa o processo de apodrecimento e tudo mais, tudo que eu acho que é um pouco metálico. exagerado, acho que é mais perto, quem tá lá mais bem, tipo ali, que tá pegando o primeiro vento ali da praia, porque aqui venta muito, hein? Venta demais. Mas a gente foi comprar quando a gente foi comprar um guarda-roupa, a gente quase comprou um guarda-roupa que estava em mostruário, ele tinha as portas de vidro. Ao redor do vidro, eu perguntei pro vendedor, tem quanto tempo que esse guarda-roupa tá aí? Ele falou, olha, deve estar uns 9 meses, 9, 10 meses. Que ele fala, né? E o espelho já estava todo deteriorado, assim, as bordas já estavam começando, já estavam sofrendo ação. E lá no centro, né? Lá no centro. Que é mais longe do que aqui. Então praia. Isso entra num ponto negativo, né? Mas são E de todos esses pontos negativos aí, o nosso que a gente mais não gostou foi que aqui não tem erva de tereré. Não tem. As pessoas nem conhecem, né? Não sabem. Toda vez que a gente foi em inúmeras casas aqui, eles chamam de empório, que é essas casas de produtos naturais.
A gente foi em várias, eu pesquisei no Google, liguei, mandei mensagem no WhatsApp. Eles não sabem nem o que é, nem o que significa. Nem sabem. Você tem que explicar, comparar assim, mais ou menos com o chimarrão, que as pessoas conhecem um pouco mais, a gente sabe que não tem nada a ver, né? Mas assim, para eles conseguirem entender um pouco, mas não acho. Mas a gente, depois de 2 semanas, a gente achou em uma loja. Não sei se pode falar no vídeo assim, mas achamos. E aí, beleza. Mas também ela falou que vinha 2 por mês só. Aí a gente comprou E uma facada, né? Um olho na cara. tipo assim, o dobro do que você paga em qualquer mercado em outro lugar. A gente rodou todos, foi nos atacados aqui, foi nos mercados e não tem. Simplesmente não tem. Mas eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa falando? Essas questões pra gente tá sendo bem irrelevante, assim. Tá sendo tranquilo. Tranquilo, e os pontos positivos, falando novamente, superaram todas as nossas expectativas. A gente veio com uma expectativa bem alta, porque sempre foi o nosso sonho, né? Sempre foi o nosso maior sonho. E a gente planejou isso, a gente já vinha planejando isso pro futuro, mas apareceu uma oportunidade e a gente resolveu abraçar, montar no cavalo e viemos. Viemos do jeito que deu e deu certo. Por enquanto tá dando, né? Mas é isso, pessoal. Aguardem os próximos vídeos, a gente quer mostrar bastante coisa da cidade, a gente quer mostrar o Mercadão Municipal, que é muito legal, os pontos turísticos. A gente vai fazendo isso aos poucos, que a gente ainda está organizando. Por mais que a gente já está aqui 12, 3 semanas, ainda tem muita coisa, porque a gente veio só com o que coube no carro, na mala do carro, mandou algumas coisas por ônibus, e por avião não tinha como trazer nada, então tudo a gente teve que dar jeito aqui de novo. Mas assim, as pessoas são muito atenciosas e muita gente ajudou nessa questão de comprar, ajudar lá. As pessoas são bem carismáticas aqui e a gente está gostando bastante. Não esquece aí de se inscrever no canal, marca as notificações para quando a gente pegar, mandar mais vídeo, vocês receberem a notificação aí, beleza? Então, valeu galera. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários aí, que a gente vai ajudar no que a gente puder, beleza? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.